O anão expulsou todos de casa num único dia, e a mãe do milionário sabia exatamente o motivo oculto. A manchete corria de boca em boca como um vinho azedo. Alguém havia varrido convidados, malas e orgulho para fora de uma mansão com a mesma pressa com que se joga fora um guardanapo. Logo depois, as imagens começariam a rodar, portas batendo, lustres tremendo, uma toalha de crochê caída no mármore. Mas a cena que deixou mais gente sem fôlego não foi a de carruagens de luxo sendo esvaziadas. Foi um momento que tinha começado muito antes, numa mesa iluminada por velas e pérolas falsas. No restaurante, o ar parecia raro, como se o luxo fosse uma neblina que deixava todo mundo ofegante. Havia candelabros suspensos, cristais que cortavam a luz em facetas e uma playlist leve demais para a atenção que se acumulava sob a toalha branca. Dona Lourdes percebeu tudo sem querer perceber. Percebeu o cheiro de talheres polidos, percebeu o sorriso que era arma e posava de delicadeza. Percebeu a decoração como quem percebe a distância entre duas cidades que dividem uma mesma estrada. Ela trouxe a sacola de pano com a toalha enrolada como se carregasse algo vivo. Suas mãos, veias como trilhas, calos como mapas, tinham o costume de transformar linhas baratas em desenhos que aqueciam uma mesa e um coração. O crochê que ela fizera durante noites gastas era um mapa da vida, ponto por ponto, viagem por viagem, duas mãos que não pararam de trabalhar para que o filho pudesse um dia não precisar mais. Não era luxo, era amor tecido. Bastou um sopro de vaidade para que aquilo virasse motivo de riso. Bianca Albuquerque abriu a toalha como se quisesse fazer um favor, como se aceitasse um presente de quem recebe esmolas. Havia na boca dela uma espécie de estudada surpresa, a surpresa que quer humilhar enquanto finge agradecer. Fez comentários que escorriam, como água numa louça frágil, e o salão inteiro prendeu a respiração no compasso do desconforto. Os convidados trocaram olhares, alguns de curiosidade, outros de cópia. Imitar rosto de aversão é um exercício social que corrói, mas que muitos fazem para se sentir parte. Quando a mão de Bianca encontrou o tecido, foi fácil transformar o gesto em desprezo. O tapa foi seco, um som que abriu uma fresta de silêncio no salão. As taças tilintaram, como quem tentasse tapar o ruído com música. O som do tapa caiu na sala e ficou, um golpe que pesa na pele e na memória. Lourdes encostou a ponta dos dedos ao rosto, como quem confere se a pele está inteira. A dor, quando veio, veio depois, um ardor na alma que dói mais lento que no corpo. Yuri, que chegara ali vestido como quem veste conquistas, teve as mãos congeladas. O filho que cresceu a partir de sacrifícios e noites em claro, o menino que Simone, a vizinha, vira uma vez num estudo improvisado sob uma lâmpada trêmula, hesitou como se a fala tivesse ido embora. Havia nos olhos dele um espelho de gente que aprendeu cedo a escolher o lado que protege o próprio ventre. Entre a mãe e a noiva, entre sua origem humilde e a nova fortuna, ele escolheu o silêncio que fala mais alto que qualquer resposta. O silêncio interposto é uma violência diferente, não ergue a mão, mas abdica de proteger o outro. A frase da mãe veio como um soco diferente, sem dor física, mas precisa. Você é rica, mas nunca foi nobre. Não foi um berro, foi um corte seco. Nobreza não é dinheiro, disse o som daquelas palavras. Foi o tipo de sentença que faz o espaço sentir-se mais frio e mais claro ao mesmo tempo. Quem estava no salão soube, naquele instante, que a dignidade da mulher era um título que nenhum cálculo bancário conseguia comprar. E ela, com a sacola de pano pendendo do braço, virou-se e saiu. Não havia corrida atrás dela. Havia passos ainda tímidos, como quem teme que defender seja cair em abismo. A noite terminou com sorrisos de conveniência e conversas de etiqueta. As portas se fecharam sobre o que restou. Convites cancelados, nomes riscando listas, um filho que chegaria em casa quase sem olhar nos próprios sapatos. Lourdes voltou sozinha, e a cidade pequena dentro dela era maior do que a cidade grande lá fora. No ônibus de volta, o barulho do motor foi um mar que a embalou. Em Itajubá, as coisas têm o tempo de quem aprende a esperar.
O silêncio do ônibus parecia fazer isso, alongar o ontem para que se torne menos cortante. Ali, no banco do ônibus, com a toalha enrolada como quem guarda um perdão, ela deixou as lembranças desfilarem em flash. Lembranças que não pediam espetáculo, apenas a solidez de quem trabalhou. Lembrava da cozinha velha, das lâmpadas amarelecidas, da tarefa de costurar a roupa do filho quando a renda não chegava. Lembrava da palavra estude, repetida como prece noturna, e de noites em que, ao invés de dormir, contava os pontos do crochê e rezava para que o filho aprendesse a virar o mundo com as mãos limpas. Havia nessa memória um orgulho silencioso e também uma dor antiga que se parecia com a ferida do tapa, duas coisas que se repetiam em ritmos diferentes. No dia seguinte, o assunto corria como se fosse febre. Nas conversas, os ricos fingiam desconforto e às vezes riam baixos para quem ainda carregava hábito de humilhar. Nas redes, os comentários iam de apoio quase mecânico a piadas mesquinhas. Yuri, no escritório vidraçado que o dinheiro comprara, fingiu trabalhar. Quando a mãe ligou, ele atendeu com voz seca. As palavras deles foram curtas, como se cada sílaba pesasse ouro, e a ligação terminou em ruídos. A vida, porém, tem o estranho costume de devolver à cena personagens que a sociedade acha que já saiu de cena. Uma semana depois do jantar, o nome surgiu nas notícias de madrugada. Homem de baixa estatura expulsa todos de casa em um único dia. As imagens gravadas por celulares mostravam um homem pequeno de semblante firme na frente de uma casa com colunas altas e paredes envidraçadas. Ele caminhava pelo corredor como quem sabe o caminho que corta a poesia dos ricos, e com gestos diretos foi abrindo portas, recolhendo objetos, chamando nomes, exigindo que todos saíssem. Não era um ladrão no sentido comum, era alguém que parecia cumprir uma sentença pessoal. A polícia demorou. Os convidados, atônitos, levaram malas e um silêncio que não sabia se era vergonha ou alívio. Quando Lourdes viu as imagens, algo antigo mexeu dentro dela. Não era estupor nem surpresa, era reconhecimento. Havia um detalhe no modo como ele apertava as cortinas, no jeito como chamava uma antiga governanta pelo nome, em um nó no lenço que só quem costura muito reconhece. Em sua cabeça, ela voltou aos cantos da memória, aos gestos que acontecem onde ninguém olha. A vez em que, num quintal de chão batido, dera sopa a um menino que buscava por comida. O dia em que esconderam um cobertor no portão para que duas crianças não passassem frio. As idas à casa grande para lavar louça, acender fogões. E como, às vezes, as pequenas gentilezas atravessam o tempo para reaparecerem em noites mal dormidas. Ela lembrou de um rosto miúdo gravado pela infância da cidade, um menino que tinha olhos grandes e mãos espertas. Na memória, seu cabelo sempre brilhava como se tivesse óleo, e a mãe daquela família rica, ainda jovem, passara por dificuldades que ninguém contava. Uma história que, na cidade pequena, circulava em sussurros. Era coisa de antes do dinheiro, de antes do brilho. Era coisa de quando a alma de gente ainda não tinha a capa dourada. Lourdes não tinha falado sobre isso, não porque não fosse necessário, mas porque o mundo pequeno que conhecia ensinara a não falar para não despertar cobras. Depois da manchete, os telefonemas começaram. Uma vizinha avisou que a família Albuquerque tinha aberto investigação. Outro conhecido, mais cínico, soltou que aquilo era espetáculo. Para Lourdes, aquilo era uma peça que encaixava com alguma outra peça na sua vida. Ela percebeu que o homem de baixa estatura não tinha chegado por acaso. Havia uma cicatriz antiga entre aquela casa e muita gente que, por orgulho ou medo, fingira a amnésia. Nos dias seguintes, a cidade dividiu-se em frentes. Quem defendia a família e quem, em silêncio, se lembrava das noites mal providas que o dinheiro não podia apagar. Yuri, por seu lado, sentiu o peso da manchete como um golpe de ferido. Ser milionário trouxe-lhe portas abertas que nenhum carinho pagou. Trouxe também olhos que olham com expectativa e comentários que arranham. Sua mãe, essa figura de mãos calejadas, cada vez mais se transformava em uma lente que não permitia que ele se escondesse. A culpa não era uma companhia que conforta, era uma pedra no sapato. Lourdes começou a juntar pistas, não com a pressa de quem quer uma vingança, mas com a lucidez de quem tem memória de bairro. Lembrava do sobrenome do menino,
Das tardes que ele passava correndo atrás de bolas feitas de pano, das vezes em que sua mãe, uma mulher de esforços, pedira um pouco de chá. Não era uma história datilografada em papel, era um nó que de repente se desfazia. O homem de baixa estatura tinha um nome que ela sabia pronunciar, uma história que ela conhecia por ter a visto chorar certa vez no meio-fio. E havia algo ainda mais direto. Um fio do crochê prendia-se a um botão gasto daquele dia em que o menino desaparecera. Coisas pequenas que só olhos que viveram muito aprendem a reconhecer. No entanto, a vida pública dos ricos não deixa espaço para confissões fáceis. Yuri foi empurrado para reuniões, para fotos, para almoços de negócios, onde a vergonha é um convidado que se disfarça de silêncio. A imprensa debulhava cada movimento e cada ausência como se fossem frutos que precisavam ser colhidos. Dona Lourdes, por sua vez, encontrou abrigo em rotinas que tinham sempre dado certo. Cortar linhas, contar pontos, reconstituir a cozinhinha da memória e, acima de tudo, observar. Sua sabedoria era um instrumento, não era de palavras barulhentas, era de olhar, de reconhecer. Ela não buscava palcos, buscava somente entender o que aquela casa tinha de tanto de errado para que alguém resolvesse virar o dia de cabeça para baixo. E então, em um fim de tarde abafado, quando a Casa Grande ainda respirava conferências e advogados, o homem de baixa estatura reapareceu. Desta vez, não apenas como um vulto nas manchetes, mas à porta de uma festa que pretendia ignorar seus fantasmas. Ele apareceu com a mesma calma de quem já teve o bastante de esperar. Não havia gritos de guerra nem bandeiras, havia passos metódicos. Sua estatura não o definia, definia-o a determinação que vinha de feridas antigas. As portas se abriram para ele como se a casa tivesse esquecido como era trancá-las diante da persistência de uma história. Ele percorreu os salões e de cada porta que abriu saiu um rosto que jamais imaginara olhar para a própria vergonha. Em poucos minutos, a cena transformou-se em cinema, malas arrastadas, rostos pálidos de convidados, garçons tentando manter ordem, cristais guinchando como dentes que rangem. O som mais notório foi o som do vazio sendo preenchido por passos que iam embora. Quando ele chegou ao quarto que fora dos serviços, onde antigamente cozinhas fumegavam com cheiro de pão e a poeira guardava memórias, parou. Ali dentro havia uma caixa pequena, com coisas que a casa jamais pensara que poderiam retornar ao mundo. Cartas escondidas, bilhetes, recordações que, para os ricos, valiam pouco. Ele não rasgou nada, pegou, contemplou e guardou como quem devolve lembranças ao dono que preferiu esquecer. Ninguém aplaudiu, ninguém interrompeu. A única coisa que aconteceu foi que por um instante as paredes ouviram o nome daquilo que elas tentaram apagar. E então, no limiar da sala de estar, os caminhos de dois destinos que haviam se cruzado muito antes, finalmente se cruzaram outra vez. Lourdes, atraída por rumores e por uma força que não se explica, apareceu na calçada com seu crochê enrolado. Não era coragem teatral, era a curiosidade de quem sabe que certas dores precisam ser vistas. Ela observou o homem de baixa estatura com calma. Seus olhos, que já leram muito sofrimento no mundo, reconheceram nele uma cicatriz do passado, um jeito de segurar a gola que devolveu à memória um nome. Ele a olhou do mesmo jeito, como se reconhecesse alguém que um dia tivera a mão estendida. Por um segundo, o tempo suspendeu-se. Os convidados que restavam, as câmeras e os cochichos ficaram fora daquela bolha diminuta que se formara entre os dois. Ele pôs a mão no bolso e tirou um objeto miúdo, um botão talvez ou um retalho de pano, algo que a vida guarda como prova de que não inventamos nossas lembranças. Lourdes respirou. Nas suas lembranças, tudo veio num lampejo. O rosto do menino, a sede, o medo de que a casa rica tivesse o poder de deixar quem servia fora da história. Naquele momento, ela entendeu que o gesto dele não era espetáculo gratuito. Havia um fio que o puxava de volta para aquilo que nunca foi propriamente reparado. As palavras de Lourdes, quando vieram, não foram para o público. Foram pequenas e pesadas, como moedas de antiga moeda. Ela falou baixo, primeiro para si, depois para o homem.
Não revelou toda a história, não precisava. A cidade inteira ouviu em espírito o que a mãe sabia. Havia na sua voz a confirmação de uma dívida moral. Nem todo o crescimento social lavou as mãos manchadas de outrora. Havia ali um nome que a casa tentara enterrar. No entanto, ela não explicou. Não era hora de transformar dor em moeda, nem de fazer de um nostalgioso argumento uma desculpa para a violência ou para a humilhação. Seu olhar, porém, dizia que ela sabia. E saber, naquele contexto, já era como tirar um manto pesado do ombro. Quando ela se aproximou, a cena ficou por um minuto só deles. A mulher de mãos trançadas por linhas e o homem de baixa estatura que decidiu que não havia mais tempo para aguardar justiça. Ele falou o nome dele, e ela disse o nome dele de volta, como quem confirma que a história que se conta em manchetes tem por trás uma rachadura humana. Havia uma moeda, uma lembrança, talvez uma promessa quebrada. Tudo isso estava ali, comprimido num reencontro que parecia pedido de reparo. Nesse instante, antes que Lourdes desatasse a meada completa do que sabia, algo aconteceu. As portas da casa bateram com estrondo, talvez por alguém que voltava para tentar retomar o controle, talvez por um segurança que chegava tarde demais. Havia vozes que se levantavam, ordens sendo dadas. O homem pequeno virou o rosto para Lourdes e, sem fazer drama, disse apenas: "Eu vim buscar o que era meu." Não havia ódio desmedido, apenas um eco de uma vida que não se conformou com as omissões dos outros. Ela segurou a sacola com as linhas do crochê como se fosse um amuleto. Por um segundo, a tarefa de toda uma vida, transformar fios em casa, encontrou um rumo novo. Não mais apenas para proteger uma família, mas para nomear a verdade que corria por baixo do verniz. Aos olhos alheios, aquilo poderia parecer um choque qualquer. Para ela, era a confirmação de que uma injustiça tem a longa memória de quem sofre. E foi exatamente ali, diante daquela mansão com sua fachada espelhada, que Dona Lourdes sentiu o peso de uma escolha. Falar tudo, expor o que sabia, tornar pública uma dívida que poderia destruir laços antigos, inclusive entre ela e o filho. Ou guardar as palavras e manter um tipo de silêncio que protege, mas que corrói. A cidade, o homem pequeno, os convidados, todos esperavam uma cena final. O interruptor da tensão estava pronto para ser acionado. Ela fez um gesto que parecia simples, estendeu a mão. Não para bater, não para pedir desculpas, mas como quem oferece continuidade. O homem segurou. No aperto das mãos havia mais do que força, havia reconhecimento, havia um acordo mútuo de que a história que vinha de longe precisava de cuidado. Lourdes abriu a boca para dizer algo que fosse capaz de iluminar a ação dele para quem não entendia. A palavra que começou a formar-se na garganta dela foi leve como uma pena, mas pesada como julgamento. E então, no mesmo segundo em que os flashes das câmeras começaram a estourar novamente, a narrativa interrompeu-se. No silêncio que se seguiu, tudo fez eco. O som do crochê batendo na sacola, a respiração de quem ouve uma verdade, o rumor de uma cidade que tenta escolher de que lado ficar. Lourdes sentiu o mundo se inclinar para frente, aguardando a medida. Seria na continuação daquele gesto, na frase que ela pronunciaria a seguir, ou no gesto que faria, ou no silêncio que optaria por manter, que as coisas tomariam um novo curso. Por enquanto, porém, a noite ainda não havia reclamado seu veredito. A mão que segurara o fio do destino de tantas vidas estava firme. E a pergunta que pairava sobre a calçada era simples e imensa. O que se faz quando a justiça bate à porta vestida de gente pequena, e essa justiça conhece os nomes que os poderosos tentaram enterrar? Se você já passou por algo assim, comenta a sua cidade. Quero saber de onde você me acompanha. Ela segurou a mão dele com firmeza, e por um instante tudo ficou minúsculo. As lentes das câmeras, os cochichos, a vontade de julgar. Havia entre eles uma palavra não dita que pairava mais pesada que qualquer choque de fama. Lourdes não abriu a boca para falar ao salão. Falou para o homem que tinha nas mãos a prova de uma vida que não se conformou em desaparecer. "Diga o seu nome", ela pediu, sem pressa. "Diga para mim."
Ele respirou fundo. O rosto miúdo revelou por um segundo a idade de alguém que foi coberto de esquecimentos e que voltara para reaver a própria história. Sou Zé, disse, José Dantas. A cidade inteira poderia saber o resto. Para Lourdes, o resto vinha com imagens. Um menino de calças curtas correndo atrás de uma bola, uma mulher cansada que varria o quintal antes do sol nascer, uma promessa sussurrada, vou arrumar tudo, só confia, que serviu como consolo e mentira. O nome reacendeu um enfileirar de memórias que Lourdes guardava como quem guarda medalha de guerra. A mãe do menino que fora serva naquela casa, o dia em que perdera emprego porque não combinava, uma carta não escrita, um pedido de escola que não foi atendido. Em primeira pessoa, por um segundo, a lembrança aflorou como um filme na garganta dela. A voz da dona da casa, um pedido para que a criança ficasse fora do portão. O medo dos olhos de um menino que não sabia por que o mundo grande o excluíra. Eu dei um cobertor no portão, ela pensou, e na memória houve o toque do tecido, a mão pequena que encolhia ao redor do retalho, a promessa quebrada que ecoou por décadas. Ela desviou os olhos das câmeras. Não queria palanque, queria a verdade. E falou, agora para quem quisesse ouvir, mas sobretudo para o homem diante dela. Eu lembro da sua mãe. Lembro do dia em que ela me pediu um prato de feijão e eu dividi o meu. Lembro de quando prometeram escola e deram portas. Eu vi o menino crescer sem casa na cabeça. A cidade pareceu prender a respiração. Não porque ela gritava, mas porque quando certas palavras são ditas com calma, elas pesam mais que gritos. Zé apertou os objetos no bolso, um botão gasto, um bilhete dobrado, talvez uma medalha enferrujada, e fumegou a lembrança daquilo que lhe fora arrancado. Não vim para humilhar, disse ele, voz baixa que atravessou a calçada. Vim buscar lembranças que a casa jogou fora. Vim lembrar que promessas não se desfazem sem preço. A família grande tremeu na fachada. Do outro lado do muro havia olhares que tentaram negar. Bianca, pálida, cobriu o rosto com as mãos finas. O pai, o avô, os advogados, rostos que compõem a compostura de quem acha que patrimônio compra silêncio, começaram a falar em tom jurídico, em tom de escândalo, em tom de nem tudo pode ser verdade. Mas a cidade pequena tem memória que não cabe em contratos. A gente que guarda em gavetas cartas rasgadas, a gente que sabe o nome de cada pessoa que passou pela porta da cozinha. E a presença de Lourdes ali, com aquele crochê encolhido no braço, era a prova de que nem tudo se apaga. Ela então resolveu fazer algo que para muitos poderia parecer arriscado, falar. Não para expor por esporte, mas para iluminar aquilo que o homem havia vindo lembrar. Contou, em voz medida, a história que conhecia. Nomeou acontecimentos sem buscar vitórias retóricas. Lembrou a todos de um caso de promessa e abandono. A jovem que trabalhara na casa e recebera a promessa de que o filho faria curso. A carta que dizia, amanhã começo a providenciar, e que nunca mais voltara. A demissão por um motivo banal. A lenta fome que esperou ao redor de uma mesa que nunca se abriu. Fez tudo num tom que não pedia aplausos, apenas reconhecimentos. Alguns convidados desviaram o olhar como quem evita pisar em cacos. Outros engoliram em seco. Em todos os rostos havia a mesma pergunta. Por que ninguém lembrara antes? Por que a memória precisava chegar naquele instante, com a porta batendo e o homem pequeno recolhendo o que julgavam lixo? Os advogados da família tentaram minimizar. São acusações velhas, disseram. Nada que justifique invasão. A polícia apareceu, em tom de formalidade, para registrar boletins. Mas havia outro processo longe das mesas, o dos testemunhos. Uma antiga cozinheira, que morava agora numa rua mais próxima do rio, apareceu com mãos que tremiam de medo, mas que gritavam mais alto que qualquer testemunho jurídico. Eu vi, eu lavei as panelas que queimaram as promessas, eu escrevi bilhetes. Ela trouxe para a calçada um envelope com papel amarelado, uma miscelânea de comunicações internas, promessas registradas, recibos de pagamento faltoso e colocou tudo em cima de uma caixa como quem empilha pequenas provas de que o que se chama esquecimento tem peso.
O público, que antes assistia curioso, agora consumia a cena com os olhos de quem não sabe se é herói ou vilão. Na televisão, comentaristas tentavam transformar o episódio numa trama previsível. Vingança de um desassistido, espetáculo midiático, narrativa construída para arrancar cliques. Mas ali, na calçada, a história não se encolhia a manchetes. Havia cheiros que vinham das recordações, havia um fio de crochê que Lodres carregara no braço e que parecia explicar por que ela reconhecera um menino. Cada ponto guardava um encontro, cada nó uma lágrima dividida. Yuri assistiu tudo atônito. Tinha naquela hora a sensação de ver o próprio passado sendo trazido por mãos que nunca lhe pediram nada e que nunca tiveram o direito de cobrar, até o momento em que a cobrança acontece, não em moedas, mas em reputação e consciência. Ele tentou falar, primeiro pela honra. Isso é uma distorção, disse com voz que procurava apoiar-se em sedes de poder. Depois, tentado a salvar o que podia, ofereceu-se a chamar advogados, a processar, a negar. Mas havia no seu tom uma fissura. As palavras soavam secas, como quem mastiga formalidades e esquece como se pede desculpas de verdade. A reação do público foi misturada. Havia aqueles que, movidos por indignação antiga, apoiaram Zé. Outros, instigados por medo de perder status, negaram. Foi precisamente nessa confusão que começaram a surgir pequenas fissuras nas narrativas consolidadas. Um jardineiro antigo, um entregador que lembrava de uma boneca perdida, uma vizinha que uma vez vira lágrimas na sala de serviço. Pessoas que não tinham pretensão de imprensa, mas possuíam, cada uma peça do quebra-cabeça. Eles foram se aproximando como migalhas, que juntas alimentam uma verdade maior. As redes sociais, claro, deram seu veredito pela metade. Uns viralizaram os vídeos do homem pequeno andando pelos corredores. Outros espalharam fotos antigas que, de forma torta, pareciam confirmar o que Lourdes dizia. A manchete não tardou. Promessas da mansão. O que se esconde atrás dos cristais? E com a manchete vieram perguntas formais que agora já não podiam ser ignoradas. Contratos antigos, comprovantes, folhas de pagamento que sumiram. A família tentou reagir com a velocidade do dinheiro. Advogados, notas oficiais, imagens de campanha de caridade recicladas para dizer que sempre ajudaram a cidade. Mas havia uma peça que ninguém podia forjar. A caixa pequena que Zé segurava, com cartas amarelecidas, a assinatura trêmula de alguém que prometera e depois vira as costas. A autenticidade daquele papel falava mais alto do que qualquer nota patrocinada. Ainda assim, Lourdes não quis que aquilo se tornasse umbigo. Para ela, o objetivo nunca fora humilhar, era fazer com que a história fosse enxergada. Numa manhã de sol pálido, enquanto a cidade ainda sussurrava, ela caminhou até a delegacia. Não para prestar queixa, não era um passo jurídico que ela buscava, mas para entregar um bilhete que escrevera à mão. Meu nome é Lourdes, eu vi. Não quero nada que seja dinheiro, só que se diga a verdade. O bilhete foi lido por um escrivão com tal de papel e ali, prosaicamente, a justiça começou a mover-se em seu próprio tempo. O que aconteceu daí não foi um desfecho explicado em um capítulo de livro com punição dramática e aplausos. Foram pequenas consequências que corroeram a fachada de normalidade da família. Um contrato antigo reapareceu, mostrou uma cláusula de promessa de estudo. Uma testemunha assustada contou como, anos atrás, ouviram um patrão dizer: "Esse menino vai ficar bom para nada". Nada daquilo substituiu uma pena de prisão, talvez, mas mexeu em alianças. Patrocinadores que tinham negócios com o clã começaram a enviar recados sigilosos pedindo distância. Convites foram cancelados, alguns amigos preferiram a autopreservação do que a companhia de quem precisava explicar a própria história. Yuri, por seu lado, entrou numa peleja interna que não se elide por dinheiro. Era hora de escolha. Agarrar a desculpa dos gestores de imagem e assumir um discurso calculado foi um mal-entendido ou encarar o abismo entre a origem e o presente. Ele tentou, por vezes, conjurar justificativas. "Mãe, não sabia. Mãe, ele sempre. Mãe, não faz sentido." Mas sabia que cada justificativa soava como tentativa de adiar um encontro consigo mesmo.
A culpa não é um objeto que se paga, é um peso que corrói de dentro. Numa tarde chuvosa, ele foi até a casa onde a mãe morava, onde as luzes amarelas pareciam ter sempre o calor de uma casa que nunca se fez de rica. Encontrou-a sentada na cadeira de sempre, as mãos dentro do crochê, os dedos trabalhando como se a vida pudesse ser remendada ponto a ponto. Não pediu desculpas com palavras grandiosas. Chegou com o cansaço de um homem que rodara o mundo e descobrira pela primeira vez que lá fora havia menos abrigo do que pensara. Sentou-se, baixou os olhos, tocou a mão dela e disse, sem teatralidade, «Mãe, eu falhei». O pedido não curou tudo, mas foi o começo. Lourdes não disse «me perdoe» com paixão. Ela respondeu com a mesma prática que sempre teve. «Filho, agora que você sabe, o que vai fazer com isso?» E a pergunta fez o homem grande do mundo tremer. Não havia pressa por soluções milagrosas, havia a necessidade de um caminho honesto. Yuri passou dias sem sair, depois semanas andando por corredores de pensamento. Retirou-se de alguns eventos, devolveu convites, deixou de postar fotos calculadas. Nada disso o absolvia, mas eram gestos que rompiam a máscara de quem só escolhia o próprio conforto. O homem pequeno, Zé, não quis revanche, queria reconhecimento, queria que se chamasse pelo nome a promessa quebrada. Quando, num encontro intermediado por Lourdes, ele e Yuri ficaram frente a frente, não houve berros nem gestos de ódio. Houve sim um silêncio pesado e uma troca de palavras pequenas. Zé falou do que fora perdido, as noites sem estudo, a falta de oportunidades, a vergonha que se instala quando alguém te diz que não vale. Yuri ouviu. Não saiu dali um acordo financeiro milagroso, saiu uma conversa em que se reconheceu a gravidade da omissão. Yuri ofereceu-se para ajudar de forma prática, apoio à associação local que Zé havia criado para crianças, auxílio para retomar um projeto de alfabetização que a cidade precisava. Eram gestos menores do que justiça plena, mas maiores do que as desculpas que antes o conformavam. Lourdes, sempre pragmática, não quis que Zé fosse transformado em peça de espetáculo. Ao invés das luzes, sugeriu que se criasse algo duradouro, uma pequena escola de turno inverso, um ponto de costura comunitário onde mulheres aprenderiam a ganhar a vida com dignidade. Se o que queremos é remendar, disse ela, começamos pelo que podemos costurar. As decisões foram tomadas com o pé no chão, reuniões simples, cadernos abertos, parcerias com quem quisesse participar sem ostentação. A família rica, por sua vez, teve de reorganizar sua imagem. Para alguns, isso significou cortar laços superficiais. Para outros, o doloroso reconhecimento de que prestígio não substitui caráter. Bianca, que numa noite fora a protagonista do tapa, passou por uma passagem pública que não foi bonita. Teve de se calar, assistir às consequências e descobrir o quanto seu status dependia da aparência. A humilhação inicial que infligira ganhou agora um espelho. Ela mesma viu refluir a própria imagem por entre os dedos. O saldo não foi uniformemente redentor. Houve perda de contratos, mudanças de conselhos, algum ostracismo social. Mas houve também, em várias casas da cidade, um tipo de movimento silencioso. Mães que pegaram linhas e aprenderam a fazer pontos. Meninos que passaram a frequentar um espaço onde pela primeira vez havia alguém para ler uma carta de escola com atenção. A justiça naquela cidade se fez em pequenos degraus. Muitos meses depois, a narrativa já tinha perdido o cheiro de escandalete imediato. Lourdes mantinha seu ritmo. Crochê, feijão, visita a quem precisava. Mas havia alterações sutis. O crochê agora trazia novos fios, linhas doadas, cores que antes não existiam. E no tecido ela via a cidade costurando-se. Havia também um projeto que levava o nome de alguém simples. A sala de costura comunitária passou a ser um ponto onde histórias eram trocadas com café e silêncio. Yuri, por sua parte, não recuperou a mesma posição social sem riscos. Alguns negócios fecharam porque investidores preferiram distância. Outras parcerias, no entanto, surgiram com o critério de quem queria caminhar com a consciência limpa.
Ele aprendeu a admitir em público que havia erro e, em privado, tentou reconstruir o relacionamento com a mãe não como quem corrige uma mancha de roupa, mas como quem cuida de uma história que precisa ser costurada de novo. Não foi um retorno triunfal, foi um processo feito em passos lentos. E Zé, que muitos tinham chamado de instigador, tornou-se protagonista de algo que para a cidade fazia sentido. Não mais o homem que expulsara os ricos por ódio, mas o homem que, ao buscar o que era seu, recordara um passado que pedia conserto. Ele continuou a gerir sua vida com modéstia, agora com uma pequena sala onde ensinava jovens a fazer pequenos trabalhos manuais, um lugar que transformou a raiva em ofício. O gesto de expulsar não foi celebrado como heroísmo puro, foi reconhecido como um acionador de verdades, nem aplaudido nem demonizado, posto como um desafio à memória comum. No fim, a última cena que a cidade guardou foi quase doméstica. Numa tarde amena, Lourdes e Zé sentaram-se na escada da sala de costura comunitária. O som das máquinas de costura ao fundo, o cheiro de cola branca e fio. Zé mostrou a Lourdes um pequeno pedaço de tecido. Era parte da toalha que, muitos anos antes, sua mãe costurara. Havia um remendo trançado com cuidado. Lourdes sorriu e apontou um ponto que ele tinha aprendido a fazer. Há coisas que a gente aprende a remendar, disse ela. E há também coisas que a gente aprende a não jogar fora. Yuri, observado à distância, entrou na sala e cumprimentou os meninos. Não buscou holofotes. Havia nos olhos dele algo semelhante à humildade, a consciência de que o mundo grande cobra caro pelo silêncio. Pediu desculpas onde devia, trabalhou onde podia. Não foi uma redenção tinturada de heroísmo, foi uma sequência de atos redundantes. Marcar presença, oferecer oportunidades reais, abrir a carteira não como caridade, mas como compromisso. A cidade aprendeu que riqueza é um código que não assegura a nobreza de alma. Aprendeu também que dignidade se reergue com pequenos gestos, um gesto de reconhecimento, uma escola de turno inverso, uma costureira que ensina. E a toalha de crochê de Lourdes, aquela que provocara tanto, voltou a ocupar um lugar de verdade. Uma peça de memória que não foi feita para enfeitar salões, mas para aquecer mesas onde se conta história. Ninguém mais a usou para humilhar. Ela se tornou, antes, símbolo de que trabalho e afeto não se compram com cifrões. No epílogo íntimo, Lourdes voltou às suas rotinas. Ainda sentia a dor do tapa na pele do gesto e ainda via nos olhos do filho a sombra daquele momento. Mas havia nova leveza, a consciência de que, ao não ceder à revolta cega, ela havia acionado uma abertura para que pequenas reparações pudessem começar. Não foi sobre justiça perfeita, foi sobre reparar o tecido social em pontos que cabem a todos. A pergunta do início, o que se faz quando a justiça bate à porta vestida de gente pequena, ganhou respostas variadas naquela cidade. Chama-se memória, chama-se reconhecimento, chama-se trabalho conjunto. A ação do homem de baixa estatura abalou um sistema de ouvidos. A mãe do milionário, sabendo do motivo oculto porque viveu perto das mesmas chagas, foi a ponte que impediu que tudo fosse reduzido a espetáculo. Ela devolveu com sua presença sentido ao que havia ocorrido. No fim, quando a noite baixa e as luzes se apagam, Lourdes senta-se em sua cadeira e pega a agulha. O crochê desliza entre os dedos como quem lê uma história em braille. Ela não deseja holofotes, deseja que as novas linhas entrem na vida de quem se dispõe a aprender. Sabe que o mundo não se conserta com um gesto só, mas com a soma de gestos regulares e honestos. E quando uma vizinha pergunta se a dor do tapa ainda dói, ela apenas responde com calma. Dói no começo, depois a gente aprende a transformar a dor em cuidado. Curta e compartilhe com alguém que precisa lembrar que dignidade vale mais que ostentação.